Estamos começando mais um episódio do CCM Conecta, o podcast do CCM Group, gravado diretamente aqui do Brain Congress em Gramado. É muito frio, mas a gente vai aquecer agora as mentes dos nossos ouvintes com um assunto muito interessante. Vamos falar sobre um fenômeno bastante comentado nos últimos tempos e não à toa, né? O fenômeno das fake news. E para bater um papo com a gente, estamos eu aqui, Larissa, e o meu colega Fred, para conversar então com o Dr. André Palmini, nosso já ilustre convidado, e com a Natália Cuminali, que são palestrantes aqui do evento. Tudo bom, pessoal? Tudo ótimo. O Dr. Palmini é neurologista e professor de neurologia do Núcleo de Neurociências da Escola de Medicina da PUC, do Rio Grande do Sul. E, além disso, ele atua como chefe do serviço de neurologia do Hospital São Lucas da PUC, diretor clínico do programa de cirurgia de epilepsia na mesma instituição. E a Natália é jornalista especializada em saúde, com mais de uma década de atuação na área. Atualmente ela é CEO e diretora de conteúdo do Futuro da Saúde, um hub de conteúdo online da saúde. Gente, sejam bem-vindos. Vamos começar mais um papo aqui, que a gente espera que seja bem, como eu posso dizer assim, descontraído pra gente. Não é uma entrevista, é uma conversa, mas a gente coloca aqui umas perguntas para provocar a discussão. E para começar, a primeira delas é o seguinte: o que leva as pessoas a criarem fake news? Bom, vamos começa, lá. Natália. Eu começo. Primeiro, vamos esquentar, né, gente? A Larissa está frio mesmo. Vamos bater esse papo. Eu acho que, primeiro, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É um tema muito importante. A gente sabe que fake news é um tema grave de saúde pública que realmente impacta, né, a vida das pessoas. E respondendo já direto a sua pergunta, Fred, por que as pessoas criam fake news, né? Geralmente a gente fala por que elas espalham fake news, mas por que elas criam? Porque há um interesse por trás. Acho que, independente de qualquer coisa, há um interesse por trás. E o interesse pode ser político, pode ser um interesse financeiro. Há esse objetivo, no fim, das pessoas criarem fake news. Quando a gente fala de fake news em saúde, se você for ver quem cria fake news em saúde, está ganhando dinheiro, de várias formas. Se é um especialista, por exemplo, que compartilha nas redes sociais suas opiniões e tal, você vai ver, ele vende curso para as pessoas, você vai ver, ele lota os consultórios dele, disseminando informação. Então, tem esse tipo, né, de conteúdo que ajuda, assim, a criar fake news e fazer ela crescer. Então, por que elas são criadas? Por esse motivo. E também a gente pode ver que existem coisas muito estruturadas, né? Fake news não é uma coisa... ela não é única, ela não é pontual. São ações estruturadas. Então, às vezes, são ações de verdade com pessoas que têm esse objetivo final. Então, muito de uso político também, você pode estruturar essa disseminação de fake news para chegar nas pessoas. André. Não, eu acho que eu estou lembrando agora que, na realidade, o assunto fake news é um assunto do momento. Sim. Mas fake news não são tão novas assim, né? Levantasse uma situação de uma certa publicidade em saúde, por exemplo, né? E isso já é de bastante tempo, quer dizer, hoje está diferente porque tem todas as mídias digitais, mas antigamente, por exemplo, nos jornais das grandes cidades, né, e médias cidades, estava lá o doutor fulano com o seu anúncio lá no caderno de domingo e algumas vezes esse anúncio ele tinha um cheiro fake, do tipo assim, a pessoa atende tudo, assim, de tontura, desmaios, problema de aprendizagem, dores de cabeça, sensações de vertigem, alterações de marcha, desequilíbrio, problemas de memória, esquecimento. De pizza, assim. Daqui a pouco, assim, quando tu vê aquilo ali, claro, eu estou trazendo isso por quê? Estou trazendo isso porque já desde então, e hoje mais ainda, isso mira num público, certo? A fake news sempre mira num público. Esse público pode ser mais ou menos restrito. No caso ali, era um público de pessoas que frequentemente não tem uma reflexão tão grande de que tipo de pessoa elas vão consultar, já que é difícil uma pessoa conhecer assim da unha encravada à raiz do cabelo. Mas
para muitas pessoas aquilo ali aparecia como, olha como esse doutor é completo, entende de tudo, é esse que eu quero. Porque certamente a pessoa vai se encaixar em alguma daquelas coisas ali que tem, e muita gente busca esse tipo de coisa, assim, até por ter menor capacidade de reflexão. Então, uma das coisas que eu sempre fiquei muito triste, porque eu convivo ainda com pessoas que têm esse perfil, né, é que justamente as pessoas, às vezes, de menor poder aquisitivo, de menor chance de estudar e de poder refletir sobre aquilo, são as que mais, entre aspas, caem naquela história e gastam mais dinheiro com tratamentos às vezes meio mirabolantes que as pessoas propõem, e a pessoa não tem capacidade crítica de, vem cá, será que isso funcionaria, não funcionaria? E aí acaba gastando um dinheiro. Então, na verdade, eu só estou dando um exemplo de que essas coisas vêm também só para referendar o que a Natália falou, de que certamente tem um interesse por trás. A diferença é que hoje, da Natália, os interesses são muito mais macro, assim, Sim. né? Desde a questão da guerra da Ucrânia, a política nacional, as questões de Covid e assim por diante. São né? ações orquestradas e estruturadas, né? Exatamente. E com um alcance enorme, né? E por que, assim, a gente falou aqui de... Vocês citaram a fake news em saúde, mas, por exemplo, não que não deixe de ser saúde de alguma forma, mas por que alguém divulga ou escreve sobre a Terra ser plana? Olha, O que leva alguém... E aí eu engato na segunda pergunta já, assim, por que alguém faz essa notícia e por que ela cola? Por que ela espalha? Por que ela gruda de alguma forma? E por que é tão difícil combater ela? eu acho que eu deixar isso pro Dr. André. Pois aí que tá. Não sei se eu entendi bem o que tu quisesse dizer com essa tua pergunta, Fred. Coloca ela de um pouquinho de outra maneira. Primeiro, eu quero saber... a minha curiosidade é assim... O que passa na cabeça de alguém... Para dizer, tipo, que a Terra é plana, por exemplo. Para dizer assim, tá. A Terra é plana, que não é uma coisa... que possa ser... Não faz nenhum de sentido. opinião. Né? É que, na verdade, eu acho que o que eu não tinha entendido agora é que a tua pergunta ela tem duas partes. Tem uma primeira parte, que é a parte o que faria alguém ter interesse em divulgar uma coisa absurda. A segunda parte é por que isso cola, tá correto? Isso, bom, exato. Então, na verdade, não é uma pergunta, são duas. Isso. Certo? Tá. É um combo. É um combo. E a primeira, eu vou só dizer uma coisa que daí a Natália vai falar mais do que eu, e na segunda eu vou falar mais do que ela, tá certo? Sim. A razão que eu veria, assim, superficialmente para alguém ter interesse em dizer uma coisa dessas, é como se fosse, assim, um processo do alicerce de um edifício. Ou seja, tu não começa pelo terceiro andar, tu começa pelo alicerce. Para que eventualmente tu possa vender as salas comerciais ou do terceiro andar, o edifício tem que começar a surgir. Então, ao começar a lidar com essas coisas, tu começa a mostrar, a criar um ambiente em que tudo pode ser colocado em dúvida. E aí, daqui a pouco, tu tá chegando no terceiro andar e coloca a dúvida que te interessa, que as pessoas têm na sua mente. Eu vejo como uma preparação para aquilo que é o interesse. Fora disso, eu não vejo nenhuma razão. Não sei se tu vê de outra maneira. Não, acho que faz absolutamente sentido. Se você pensar, as pessoas, você pensa, né? Quem vai escrever sobre terra plana? Mas a gente pode voltar um pouco para a saúde, né? Quem vai falar que a vacina tem um chip? Né? Que a gente ouviu muito na época da vacina chip, que também é absurdo, né? Quem pensa que vai ter um chip 5G quando você for aplicar uma vacina contra a Covid-19? Mas é exatamente isso que o André trouxe, né? Assim, você começa a colocar em dúvida toda a existência da vacina. E aí você, de fato, se questiona. Então então o chip é absurdo, mas então a vacina é abortiva? Mas então a vacina pode prejudicar futuras gravidezes, mas então a vacina não é boa para criança, porque aí você realmente começa a formar essa... E aí, então, assim, esse seria o primeiro alicerce para daí daqui a pouco estar questionando uma coisa que é menos inverossímil. E menos Exatamente. absurda, mas do teu interesse direto. Porque ninguém tem interesse, porque a tua primeira pergunta é assim, por que alguém difundiria, por exemplo, que a Terra é plana? Ninguém tem interesse em que a Terra seja plana, que eu imagine. Ninguém vai fazer nenhuma coisa lá no fundo da Terra, no finis terrae, como eles falam, né, em latim. Como ela é plana, então eu vou comprar um terreno no cantinho lá e vou ganhar dinheiro com isso. Ninguém vai fazer desta maneira, tá certo? Mas vai começar a criar um cenário, se tu consegue botar em dúvida até como é que a Terra é, né? Então tu pode botar em dúvida se a vacina tem chip ou não, se tem que fazer lockdown ou não, se a urna eletrônica é manipulável ou não. Aí tu começa a botar tudo em dúvida, porque tu parte de um alicerce
macro. Eu acho que vocês entenderam o meu raciocínio. Claro. Uma das grandes coisas das fake news, por que elas espalham, né? E a gente ainda vai falar mais disso, mas é porque elas sempre têm um pouquinho da realidade na narrativa. Não no caso da Terra plana, mas se você pega uma história ali, eles vão desvirtuando todo aquele contexto, mas eles pegam um pouquinho de verdade. Então fica mais plausível, fica mais palatável, ele não é tão absurdo. É por isso que elas disseminam tanto. E a questão do senso comum, né? Porque muitas dessas coisas, elas simplificam tanto algumas informações que cai nessa questão do senso comum. Então é mais fácil eu acreditar nisso que parece correto. Isso não parece tão errado. Então, acho que essa questão também de uma simplificação do pensamento. A Terra é plana, é óbvio, porque você não enxerga a curvatura da Terra. Sim, realmente, faz todo sentido. Eu não enxergo a curvatura da Terra. Então, sim, faz sentido que ela seja plana. Mas é uma simplificação de um fenômeno que é muito mais complexo. E hoje a gente, acho que vive também muito essa questão de as pessoas estarem abertas a estudar e a se aprofundar e a aceitar que os fenômenos, enfim, tantas outras coisas que a gente tem, os cenários, os seres humanos, são complexos e as coisas não são tão fáceis mas assim. Eu diria que também tem uma coisa assim... tudo é muito imediato, né? Então, eu não sei... Não me lembro com quem a gente estava conversando, que as pessoas não... Tu dá um texto para ela ler... Às vezes ela nem consegue mais entender o texto, mas se tu coloca um vídeo, ela vai compreender a informação. Então, quando a gente simplifica muito as coisas, dentro desse nosso imediatismo, tu não lê mais uma reportagem de 4 páginas. Tu lê a manchete, o subtítulo e o primeiro parágrafo. E se for muito mais longo, a tua matéria nem vai ser muito lida, né? Então, como tem todo um ambiente para reduzir as coisas a uma ideia e sem explorar cada nuance dela, talvez isso torne as coisas mais fáceis de propagar, porque assim, e peguem um pouco mais, porque dentro de toda aquela simplificação até pode soar alguma parte dela razoável, né? Deixa eu te interromper, Fred, Claro. fazer uma pergunta para a Natália, tá, Natália? A gente depois vai comentar um pouquinho sobre o cérebro e as fake news, mas antes, eu quero comentar sobre o fenômeno de maneira um pouquinho mais ampla. Eu quero pegar uma coisa que a Larissa mencionou e tentar colocar assim, eu não sei o que é ovo e o que é galinha, talvez nos ajude a ordenar a origem das coisas, que é o seguinte. Vê bem, durante muito tempo, antes desses momentos mais atuais, dos últimos 5 anos, a eleição do Trump para cá, quem sabe, Brexit, durante muito tempo existia uma certa tendência social, eu não vou dizer um conformismo, eu vou dizer assim, uma aceitação da autoridade, uma aceitação da ciência, uma aceitação de algumas coisas que o bom senso fazia com que tu nem pensasse em duvidar. Claro que o Fred colocou a Terra plana, mas eu poderia falar assim, a opinião de um ministro do STF, um fato científico determinado de que tal vacina realmente reduz a transmissibilidade de uma doença, dito por um infectologista. Ou seja, essas coisas elas não eram questionadas, tá certo? Elas eram consideradas verdadeiras, por isso se fala essa pós-verdade de hoje em dia, mas elas não eram. Existia um certo ambiente de aceitação e tu deixava as dúvidas para um outro cenário, para coisas que talvez fossem realmente de dúvida, tá certo? Bom, seja por uma questão religiosa, por uma questão filosófica, na filosofia se presta a dúvidas de interpretação do mundo e das pessoas, tudo bem. Mas este cenário, ele está deixando de existir. Então, o que eu não sei é se o que veio primeiro, entendeu? Se é que coisa é essa que, de repente, legitima tu duvidar de coisas que antes não se duvidava. Então, o que veio isso? São esses desejos totalitários que criaram isso nas pessoas, ou por alguma razão emergiu isso nas pessoas com redes sociais, etc., e a partir daí ficou mais fácil esses regimes totalitários aparecerem. Ou essas visões, e nem quero falar politicamente, essas visões totalitárias, essas visões de verdades absolutas e que é isso, e quem não pensa nisso é a imprensa mequetrefe, como diz o nosso amigo Eduardo. Eu Bolsonaro, não Eduardo Corrêa, nosso colega.
Vai lá. Eu acho o seguinte, ninguém tem a resposta super objetiva para isso, né? Se é o ovo ou a galinha que veio antes. Mas, sem dúvida, e eu acho que isso é inegável, esse diagnóstico de que a gente vive num momento de disseminação de informação e acesso de informação muito rápida, junto com as redes sociais. Então, se você olhar 5 anos atrás e olhar o que a gente tinha em termos de rede social, é muito diferente do que a gente tem hoje. Quando a gente, pegando de novo aqui exemplo de pandemia de Covid, no começo lá em 2020, a gente começou a receber lá da China vídeos, recortes de vídeos de pessoas desmaiando. Então, e que não tinha nada a ver, que eram fake news, né? Ou uma sopa com um morcego. Eram coisas que, de fato, estavam vindo de lá e causando ali um pânico na população, pensando, bom, vai chegar esse vírus aqui e vai acontecer isso com a gente. Então, as redes sociais, de uma forma geral, elas conseguiram ajudar, sim, a disseminar e a propagar esse tipo de informação. E aí, nesse contexto, você também empodera as pessoas. E empoderar significa, de fato, elas terem o acesso à informação. Então, elas, de fato, conseguem procurar no Google determinada informação ou nas redes sociais e tem ali os seus vieses de confirmação atrás daquilo que elas acreditam. E elas também se sentem formadoras, né, de opinião. Então, ali ela pode falar a opinião dela no Instagram da vida. Ela vai falar para um grupo dela de seguidores. Esse grupo vai se identificar de alguma forma e aí essa pessoa cresce. E aí, enfim, se ela já tinha ali as suas curvas totalitárias, é um lugar ali de disseminação. E tem uma coisa que eu acho que o doutor Palmini trouxe, e eu acho que muito acertadamente, que tem esse contexto político atual em que os próprios personagens políticos estão descreditando instituições que antes não eram descreditadas, como a imprensa e a própria ciência, as próprias universidades. E isso é um movimento que a gente vê acontecendo no Brasil, mas também para além, né? É um movimento que tem um cunho um pouco global também. Sim. Então aí sim, bom, se o presidente descredita, se o ministro descredita, né? Se essas pessoas que são os nossos representantes e que têm voz descreditam, como que as pessoas médias, por assim dizer, né, as pessoas leigas não vão descreditar também? Mas esse é o drama maior, eu acho. Porque esse é a retomada de um não individualismo em direção à manada, entendesse? Ou seja, é realmente ver as pessoas como uma massa de manobra que tá lá o ídolo, tá lá o líder e o que ele diz as pessoas vão atrás. Porque, infelizmente, ainda mais em sociedades com baixo nível de capacidade educacional como a nossa, isso aí, assim, deveria ser um cuidado extremo, é o inverso do que está acontecendo, mas é uma coisificação das pessoas. Essa coisificação das pessoas é que eu acho que é a coisa mais triste, porque está por trás disso, ou seja, ao ter uma bravata na frente da televisão, tu sabe que tu está bravateando para um monte de gente que não tem capacidade de refletir sobre aquilo, que não tem metacognição, né? Porque não aprendeu isso, não foi estimulado em casa, né? Eu acho assim que tantas crianças, a gente tem filhos e tal, tu vê o quanto tu ensina para os teus filhos a pensar, não, mas isso é certo, isso é errado. Se tu ensinar uma criança para pensar, mas tu acha que isso é certo, isso é errado, tu está ensinando ela a fazer metacognição. Uma palavra super chique, difícil de entender. Eu fui procurar no dicionário, já tinha lido várias vezes, nunca tinha entendido, sabe quando aquelas palavras tu passa direto. Mas isso é poder refletir sobre as coisas. Isso é uma coisa que a gente aprende em casa ou na escola e com uma educação com falha e famílias desestruturadas do ponto de vista na enésima potência por coisas econômicas, sociais, educacionais, etc., tu vai criando uma massa que não tem essa capacidade. E aí, então, se torna uma situação que é perversa, né? Claro, ela pode ter como cunho fundamental a desinformação, ela pode ter como cunho, como na Alemanha pré-hitleriana, ali na época do Hitler, uma sensação de humilhação nacional que tem que ser revertida, como foi nas Malvinas, por exemplo. Então, de alguma forma, tu junta essas coisas e tu transforma as pessoas em coisas, pede que elas não pensem que te sigam, entendeu? Isso é que eu acho que é uma coisa bem triste, assim, né? E esse tipo de coisa também vai fazendo as pessoas se identificarem com o grupo e não ser mais o indivíduo, como tu falou. E esse comportamento meio tribal, assim, né? Eu sou desse grupo, o que é de qualquer outro grupo, eu tô competindo ou, de alguma forma, preciso me defender do outro, porque aquilo que o outro defende me ameaça, né? Então, antes mesmo de tu saber
qualquer que seja a opinião, se o cara é Bolsonaro e o outro é Lula, antes mesmo de um abrir a boca, tu já tem certeza que ele tá errado ou que o que ele vai falar é uma besteira, ou é isso, é aquilo, né? E aí fica mais difícil ainda da gente ter algum tipo de diálogo. Mas quando a gente torna uma identificação com um grupo e não mais assim como indivíduo mesmo, a gente acaba entrando nessa. Tudo que o outro grupo faz me ameaça. E tudo que eu faço ameaça ele. E aí vão entrando essas coisas de como tu vai convencer, tirar alguns de lá pra cá. E aí o enfraquecimento dos veículos de comunicação acaba atrapalhando tudo isso, né? Porque como você consegue o diálogo, sendo que você ou é de um lado ou de outro? Então, determinado veículo é de um lado, outro veículo é de outro, e aí é isso. E aí você não tem o diálogo de fato, Isso, né? Se tornou... Assim, isso que era uma realidade em outros lugares, passou a ser uma realidade brasileira também nos últimos tempos. Quantos tempos tu vai nos dizer, Natália? Mas assim, eu vivi um tempo na Inglaterra, eu ficava sempre muito impressionado com o partidarismo explícito, né, da imprensa britânica, né? E aquilo me chamava um pouco a atenção. Só que agora, isso está aqui também, né? Isso está nos Estados Unidos também, né? Sim, eu acho que é um pouco da demanda também do público. Eu não acho que é só uma coisa que aconteceu com os veículos, mas também as pessoas, elas buscam lugares para se informar, nos quais elas se identificam, elas buscam pessoas. Pois então, esses dias eu vi uma pessoa comemorando que uma determinada rede americana estava se dando mal quando fez não sei o quê, porque ele só via determinada outra rede americana. Quer dizer, um cenário de... Quer dizer, eu só vejo esse tipo de filme, eu só assisto aquele tipo de notícia, só leio aquele jornal, só vejo... E assim, às vezes assim, as pessoas têm uma realidade que é uma realidade que é colocada apenas na sua... Quer dizer, o interessante é que o fake news, ele é o true news para quem quer acreditar naquilo ali, né? Exatamente. E então, esse é um cenário... Assim, a gente está vivendo isso em tempo real. E realmente a gente não sabe para onde isso vai. Realmente. Porque existe o bom senso que tu imagina sempre que vai predominar, né? Mas não, né? Não, por exemplo, nos Estados Unidos o bom senso predominou por 2% dos votos, e com toda aquela confusão, e a gente não sabe como é que vai ser no Brasil, e eu não sei nem qual é o bom senso no Brasil, eu acho que a gente não sabe nem qual é o bom senso a predominar no Brasil, é até pior ainda a situação. Então são cenários bem difíceis que a gente está passando agora, e de uma certa maneira convidam as pessoas a terem uma vida independente dessas decisões políticas, quando na verdade elas teriam que estar muito engajadas e efetivamente valorizar essas nuances do espectro, tá certo? Mas as pessoas acabam sendo convidadas a não valorizar essas nuances. Eu escuto muito isso. As pessoas vêm e falam, não, eu não me preocupo, eu não falo mais de política, eu não entro mais nesse assunto, tá muito polarizado, eu vou seguir minha vida e tudo bem. E não é assim, né? Porque a gente é responsável também, né? Tu tem que valorizar as nuances ao longo do espectro. E essas nuances as pessoas acabam tendo menos vontade de se envolver, até porque elas envolvem uma complexidade maior, né? Tu tem que poder daí fazer essa reflexão, dizer, olha, esse lado aqui está correto nesse sentido e esse correto nesse sentido. E esse clima não existe. Esse clima não existe. Não existe não apenas no sentido de que os dois polos não aceitam isso, como quem tenta estar aqui no meio não consegue estar aqui no meio e não consegue ter esta postura. Ele busca uma terceira, a legítima terceira via, sem querer usar o trocadilho, como se fosse um antagonismo às outras duas vias também explícito. E não uma via de buscar, né, como o Blair tentou fazer na Inglaterra, de buscar um pouco das coisas pragmaticamente corretas da direita e um pouco das pragmaticamente corretas da esquerda. Eu não estou defendendo o blairismo, mas eu estou dizendo que foi uma visão, um dos primeiros que trouxe essa visão, certo? Que assim, quem sabe a gente não precisa necessariamente, se tu é roxo, só pensar em coisa roxa, e se tu é amarelinho claro, só pensar em amarelinho claro. Quem sabe tu pode misturar um pouquinho essas coisas. É que existe uma coisa muito forte também com as redes sociais, que é, se você não se posiciona, você defende aquele lado. Então parece que também você é pressionado para não tentar ficar ali naquele meio, né? Sabe que eu escuto bastante um podcast de um americano, Bill Maher, e ele tem um programa de televisão, né? E quando ele começou a fazer o programa, ele disse que tinha uma dificuldade. Lá nos Estados Unidos eles tomam também partido, assim, a Fox News é conservadora, a CNN é mais democrata, enfim. Eles têm esse... Mas ele sempre se orgulhou
de fazer piada com os dois lados, né? Claro, lá eles são realmente um sistema de 2 partidos, né? Então ele sempre foi acostumado e achando que assim, tinha pra si que o melhor era ele poder tirar sarro dos dois. E hoje ele diz que não pode, porque assim, daí tu é mentiroso pros dois lados, entendeu? Tu tem que escolher um lado. Ou tu faz piada com um, ou tu faz piada com o outro. E, na verdade, isso é longe do bom senso, realidade, né? Exato, né? exato. É a mesma coisa, a gente estava fazendo um podcast, um episódio com a doutora Carmita, sobre maldade ou crueldade. E assim, nenhuma pessoa é 100% só faz coisas boas ou certas. Às vezes tu faz sem querer ou por querer, mas... E depende do ambiente que tu tá, etc. E isso tem... Essa coisa de tu não é 100% é uma coisa que não se atinge. Acho que em coisa alguma, assim, né? Sempre tem se tu olha para um lado, talvez no final tu chegue a uma outra conclusão. Se tu olha para o outro... eu acho que na matemática talvez tenha, né, certo e errado, beleza. Mas nessas coisas todas que envolvem um pouco de raciocínio, que não é só o fato é assim, uma pedra caiu. Tá, a pedra caiu. Tá, mas ela caiu e foi pior, foi bom ou ruim que ela caiu? Aí tu já começa a ter, por um lado uma coisa, por um lado outra, mas obviamente que tem coisas que, assim, tem um lado que tu pode achar que é mentira, mas, assim, é só todas as outras evidências apontam para que é verdade. Eu acho que é isso que todo mundo tem a dificuldade de navegar. As pessoas misturam fato com opinião. Isso. E tem uma coisa também, uma coisa que eu sempre penso sobre isso. Às vezes eu acho que eu não tenho tanta coisa para pensar, porque eu entro umas discussões filosóficas dentro da minha própria cabeça. Mas eu fico pensando isso. O fato, se você parar para pensar, ele só acontece presencialmente, né? Porque todo o resto é um relato sobre o fato. E todo relato, ele é isento de imparcialidade. Todo relato... isento de imparcialidade. Exatamente. Ele tem uma parcialidade intrínseca. Exatamente. Isso. Porque ele é um olhar humano, né? Então, quando um jornalista vai... Claro, um jornalista é um profissional treinado para tentar extrair daquele... fazer esse relato da forma mais pura possível, né? Mas no final das contas é um ser humano e vai colocar ali, tem uma bagagem de vida e isso vai influenciar na forma como ele vai relatar aquele fato. Então tem isso, mas daí quando a gente começa a ver um fenômeno de descrença de todos esses relatos, né? Então, assim, eu começo a desconfiar do profissional que está fazendo, eu começo a desconfiar do veículo, eu começo a desconfiar da instituição que está promovendo aquela informação. Quão perigoso é isso, né? Deixa eu tentar, assim, trazer um aspecto que talvez possa interessar, assim, na nossa discussão, Natália, Larissa e Fred, que é um pouco, assim, como é que essas coisas se processam no cérebro, assim, né? Tentar botar um pouquinho um viés neurológico aqui na nossa conversa e a partir daí poder trocar assim uma ideia nesse sentido também, porque o ponto que eu vou querer ressaltar aqui é que o nosso cérebro às vezes ele pode funcionar como um cúmplice da nossa aderência a fake news, tá certo? E por que isso, né? Porque existe uma coisa, até a Natália me corrigiu no termo, o termo correto é viés de confirmação. O que é viés de confirmação? Quando a gente tem uma convicção de alguma coisa, está convicto de algo, e a gente tem N convicções aí que a gente está vendo que as pessoas têm, as mais absurdas, mas elas têm, é interessante que toda e qualquer evidência na direção que confirma aquela convicção, o nosso cérebro ele tem um nível de ativação muito maior do que quando as estruturas que marcam a chegada de uma informação, né? O registro de uma informação, do que quando vem uma evidência contrária. Para dar um exemplo, hoje de manhã, assim, até, né, numa sessão, uma pessoa levantou e trouxe assim, um dado sobre a Nigéria e o número de vacinados na Nigéria e que teve poucos casos de morte na Nigéria. Então, assim, a pessoa busca um dado, quer dizer, tem o planeta inteiro que voltou a funcionar porque teve vacina, mas um dado num país, não, aquilo ali mostra que não tem nada a ver com a vacina, descredita todo o contrário e tem um enorme viés de confirmação tal. Então, essa é a primeira coisa, as áreas do cérebro, elas aumentam a sua atividade quando a evidência que vem, por mais fake que seja,
por mais pontual que seja, né, uma gota dentro de um oceano, aquilo ali aumenta a atividade neural. O resto do oceano não tem o mesmo impacto. A segunda coisa é que a evidência que é contrária, ela ativa no nosso cérebro estruturas que têm a ver com medo, ameaça, mal-estar, nojo, aversão. Ou seja, o cérebro da gente, por mais complexo que ele seja, ele tem alguns padrões mais ou menos comuns. Tudo aquilo que me dá medo ativa algumas estruturas que têm a ver com ameaça. Tudo aquilo que me dá prazer ativa um circuito do bem-estar, da recompensa. Tudo aquilo que me dá aversão ativa aquele circuito. As coisas as mais díspares vão fazer isso aí. Então é interessante porque a neuroimagem funcional está mostrando que o cérebro ele tem padrões de funcionamento, né, que conseguem interpretar o mundo, mas sinalizam de maneira similar, independente do tipo de informação que chega, de acordo com como é que aquilo vai calar no indivíduo, tá certo? Vai conectar com o indivíduo. Então é bem nítido, assim, quando chega uma informação que está na linha do que tu não pensa, isso ativa o teu sistema de aversão, de ameaça. Então, a mensagem é assim, uma coisa no contrário do que eu penso, é uma ameaça a mim. E a contrapartida disso, eu vou encerrar o que eu estou falando aqui agora nesse sentido, porque pode poder te ouvir um pouquinho do ponto de vista da jornalista falando sobre isso. A contrapartida disso é que quando a gente está lidando com coisas que tem a ver com aquilo que a gente realmente pensa, as nossas crenças e tudo mais, e alguma coisa está ligado a isso, né? Traz não vou dizer uma confirmação disso, mas está relacionado a coisas sobre as quais a gente tem convicções muito fortes, ativa no nosso cérebro as estruturas ligadas à nossa identidade, ao famoso self, aquilo que nos define, aquela sensação que a gente tem de que isso me pertence, de que esta coisa sou eu, este pensamento sou eu, esta crença sou eu, este funcionamento sou eu, né? Então é muito interessante que tu vê que uma coisa que está na direção disso, que invoca teu posicionamento de uma coisa que te define, ativa uma área de identidade. Uma coisa contrária a ti ativa áreas que te ameaçam. Então fica bem fácil de entender o nosso cérebro sempre sendo um pouco... Cumpre isso, eu estou botando entre aspas, estão entendendo, né? Mas a gente poder, assim, aceitar essa fake news e, de uma certa maneira, reproduzi-la, entendeu, Natália? Como é que uma jornalista vê esse tipo de coisa que está bem comprovado cientificamente que eu estou te falando? Eu aqui te ouvindo, antes de falar o que eu penso, eu já tenho uma pergunta, porque eu fico aqui ouvindo todas essas evidências científicas, né, dessa relação entre fake news e o nosso cérebro, né, como a gente absorve tudo isso. E eu tenho sempre, né, esse grande desafio, quando falo sobre isso e tal, de tentar mostrar o que a gente pode fazer para tentar reverter esse cenário. E aí, quando você me fala que está biologicamente comprovado, como que eu vou fazer isso? Como que a gente consegue reverter esse cenário? Vê bem, isso... eu ia perguntar a mesma esse coisa. É um verdadeiro desafio. Já me deu um frio na barriga, porque eu sempre tenho uma mensagem otimista sobre esse assunto. Mas o problema... mas assim, eu acho que a gente tem que ter uma mensagem otimista. A gente vai terminar o podcast com uma mensagem otimista. O nosso ouvinte, espectador, pode ficar tranquilo. Pode aguardar. Nós vamos encontrar... Daqui a pouco vai surgir uma saída otimista aqui, tá bom? Mas o que eu acho importante é o seguinte, assim, essa tua pergunta, ela não está deslocada de outras coisas, como, por exemplo, as pessoas descobrirem as proteínas envolvidas com a patologia da doença de Alzheimer. E alguém perguntar, bom, mas então já que agora descobriram as proteínas da doença de Alzheimer, e onde é que elas se localizam, e como é que é a sua biologia, como é que tu identifica elas no exame de imagem, então como é que se faz para resolver isso aí, já que a gente já sabe disso? Né? Quer dizer, infelizmente, a ciência primeiro ela explica e depois ela resolve. Esse é um cenário cada vez mais nítido hoje em dia, né? Com o avanço da genética, por exemplo, a gente hoje consegue saber as causas moleculares de muitas doenças, que antigamente nem se imaginava. Agora, este conhecimento não necessariamente traz a resolução ou a cura. É o primeiro passo para isso. Então, a primeira mensagem otimista que eu vou deixar, depois disso que eu falei agora, Natália, é a seguinte: se a gente nem soubesse isso, nem conhecesse esses padrões de ativação neural, não se teria nenhum ponto de partida para tentar buscar formas de reversão disso, tá certo? A minha visão de reversão disso não é de reversão, é de
adequação do funcionamento desde a infância. Para mim, a educação é que vai permitir que tu possa aceitar. Porque isso tudo é uma questão, o nosso cérebro ele tem um processo chamado habituação. Habituação é a redução do impacto de uma coisa que no primeiro momento tem muito impacto, mas com a repetição tu vai vendo que aquilo tem menos impacto. Por exemplo, se tu chegar num lugar e tiver um cheiro ruim, mas se tu tiver que ficar naquele lugar, aquele cheiro passa a te incomodar muito menos ali a meia hora do que quando tu entrasse ali. Idem uma temperatura, idem um som, etc. Então essa habituação é um processo que existe. Então se tu desde criança puder educar a criança para que ela possa, né, entender algo que é contrário ao que ela gostaria de fazer, contrário ao que ela pensa, com um pensamento de um 4-year-old, 3-year-old ou uma criança de 5 anos. E que aquilo ali ela entenda que tem um ambiente educacional na escola e em casa, de que dá para alguém ser contrário a ela. Entendesse? De repente ela vai criando isso. Eu tenho um pouco de inveja de algumas escolas americanas que eu ouvi falar, eu nunca estudei nos Estados Unidos, de que tem classes de debate, entendeu? Isso e é que muito de legal. repente a criança começa, o adolescente lá com 12 anos tem que pegar uma posição, debater, tentar defender, mas ver que o outro lado também tem. Então isso aí eu acho que vai vir lá de trás. Acho que é difícil reverter isso numa geração X, mas é adaptável, readaptável, se tu conseguir criar uma atmosfera de que isso não é desejável. O que é desejável é outra coisa e tentar ver se a sociedade pode se organizar para que as crianças sejam educadas de outra maneira. Isso é o que eu vejo. Não é o que está se vendo agora. O que está se vendo agora é o contrário disso. É as crianças serem educadas numa sociedade que tem que levar vantagem, tem que ter mais likes. Quer dizer, eu tenho uma filha de 4 anos e a gente às vezes fica vendo lá um videozinho do YouTube da fulaninha contando histórias infantis, no final assim, coloque um like ali, tá certo? Que daí coloque um like, vai mostrar que você gostou, eu vou ter mais patrocínio. Quer dizer, na verdade, não é exatamente o que a gente está querendo buscar. Mas eu vejo assim, Natália, eu não vejo uma solução imediata porque o nosso cérebro ele é como ele é. Nós estamos só aprendendo como ele é. Agora, esse aprendizado não automaticamente traz uma solução, tá certo? Ele só mostra que não é fácil a solução e que a gente tem que pensar criativamente em alternativas e uma das que eu vejo é trazer lá de trás isso. Não, eu acho que faz absolutamente sentido. A questão da educação é básica e pensando na infância é de fato onde a gente tem que focar. Agora, lembrando um pouco o que o Fred trouxe, né, que hoje em dia as pessoas não gostam de ler coisas, né, mais extensas, elas não têm paciência, elas querem consumir um conteúdo rápido, elas, enfim, querem a informação ali mastigada e as fake news chegam ali procurando um viés de confirmação. De fato, é muito difícil a gente pensar numa solução e para onde a gente vai caminhar. E pensando também nesse cenário que você contou, da sua filhinha, vendo lá, e aí no final tem a busca pelo engajamento, né? Como que a gente resolve isso? Como que a gente... Pra gente não sair daqui pensando, poxa, que triste, né? Eu acho que a gente tem que também, além da educação, tentar se adequar às pessoas, se adequar a essa nossa nova realidade, a realidade do nosso país, que é um país que tem pouca gente educada, de fato, pouca gente habituada a se questionar, a gente não tem salas de debate, a gente não tem, né, a gente tem que reconhecer qual que é a nossa realidade e propor soluções para essa realidade. E aí, de fato, trazer isso para a roda e simplificar. Se as pessoas querem ver stories de 15 segundos e elas só vão se informar dessa forma, eu acho que a informação e o jornalismo também tem que se renovar, em vez de fazer grandes reportagens, que também tem que continuar existindo, mas também tem que ali fazer os stories para impactar essas pessoas. Se as fake news são disseminadas com aqueles títulos que são catastróficos e clickbait total. Exato. Assim. Você também tem As que True fazer News isso. tem que também entrar nesse jogo, é isso aí. Sabe Exatamente. que vocês falaram, tu falou especificamente de legal, de ser legal nos Estados Unidos as aulas de debate, mas só pra gente não ficar, assim, é que eu tenho um bom exemplo, pra gente não ficar achando que no Brasil também não tem coisas legais. O meu colégio é um colégio luterano, eu sou de São Leopoldo, que é uma cidade perto de Porto Alegre, com uma colonização alemã bem forte, e o meu colégio era muito bom. E eu tive, durante o primeiro e segundo ano, aulas de debate. E era muito legal mesmo, porque assim, primeira coisa, a gente sorteava o tema. Descriminalização das drogas, descriminalização do aborto, todos os temas polêmicos que podiam ter, e a pessoa ia lá e sorteava se ela ia ser a favor ou não. Era independente de
da posição dela de verdade. Genuína. Mas ela tinha que defender a posição que ela era sorteada. E mas não era na hora, assim. Tu sorteava e tu tinha uma semana pra levantar teu material, ou enfim, estudar. E o primeiro ano, quando eu tava no primeiro ano, foi a eleição de 2002. Então também entrou a de defender, tu é contra, tu é a favor de um candidato ou de outro. E aí se foi criando debates também, e tu tinha que convencer, e tinha quem ganhava e quem perdia. Então as pessoas, a turma tinha que escolher quem se saiu melhor na sua defesa. E realmente é muito legal, porque eu me lembro que eu fui sorteado para fazer a favor da descriminalização da maconha. E eu, particularmente, naquela época, tinha uma posição ao contrário disso, né? E eu tive que ir atrás para tentar ganhar o debate. E a partir disso, tu passa a conhecer os argumentos do outro lado e pensar a respeito deles. E pode ou não mudar a tua opinião, né? Mas é um movimento, é um treinamento para tu te abrir para aquilo que não é o que tu obrigatoriamente pensa. E era muito legal mesmo. E aí, hoje eu acho que eu sou uma... Tu falou das pessoas assim que eu não me meto, dá muita confusão. Eu tenho convicções muito fortes, mas em alguns momentos o debate é tão cego, conforme o Dr. Palmini falou. Tem tanto assim, eu tenho uma convicção tão grande que eu só vou falar coisas que confirmam aquilo ali. Eu nunca vou me permitir me questionar. Quanto mais quando eu estou conversando com outro, eu vou demonstrar alguma fraqueza na minha convicção, né? Então eu acabo não engajando nas conversas a respeito, porque eu vejo muito pouca... Eu não sei como fazer alguém, pelo menos, analisar o meu ponto de vista, sabe? E eu acho que é isso que as pessoas vão tendo uma desesperança, assim, no sentido de que, pô, a gente não pode nem conversar, né? E não pode nem ser... Agora tá num nível que, assim, tu não pode mais nem ser amigo do cara que vai votar no cara que não é o teu candidato. Exato, você deu um like ali, ele já viu, então isso, você vota nele. Exato. Um tempo, há muitos anos atrás, uma das bandas que eu gosto, a gente falou bastante de música hoje de manhã aqui, que é o Genesis. O vocalista, que era o Peter Gabriel, saiu do Genesis, né? E como eu sempre fui um Genesis maníaco, eu sempre li bastante sobre a banda e comprei alguns livros, e um livro era sobre ele, falando várias coisas da história dele, entre elas a saída da banda. E ele usou uma coisa que eu acho que se aplica ao momento atual, que é assim, se tornou quase assim que levantar uma pedra de concreto. Ele usou assim, a stone of concrete, para poder passar uma ideia para a banda, ou seja, para poder botar a música que ele queria, ou ele queria fazer algumas coisas temáticas. Cada coisa que ele queria era cada vez mais difícil tinha que remover muitos blocos de concreto até conseguir que a banda topasse alguma coisa. Então ele achou melhor ele sair da banda. Eu diria o seguinte, a gente tem que estar realmente com vontade de brigar, assim, de fazer um debate acalorado com um familiar ou com um amigo, sei lá, e ouvir que o cara vai trazer as evidências dele, vai não sei o que, vai dizer que na fonte dele, que na verdade é toda essa imprensa que eu não sei o que, mas na fonte dele aí é diferente, se eu tivesse lido não sei o que. Então você tem que ouvir tudo isso e entrar numa briga para ver se, quem sabe, no final das contas, entende? E talvez no final das contas não vai levar para lugar nenhum. Então essa é a desesperança que tu está falando agora. É um processo exaustivo, né? As pessoas estão, assim, menos afeitas a deixar que as coisas possam andar com a tranquilidade que nos convidaria, né, uma reflexão mútua de, quem sabe, esse ponto é assim, aquele ponto é assado, aqui tem razão por esse lado, ele tem razão pelo outro. Então a trabalheira que dá faz com que de repente tu queira passar a margem disso aí. Sim, não, faz todo sentido. Eu acho que uma das estratégias, às vezes, é plantar dúvidas. Na verdade, começar a questionar. Não, mas se tá isso daqui e depois isso daqui. Eu acho que em saúde, em política é um pouco mais difícil, mas em saúde, por exemplo, não vai demorar muito para a gente ver o impacto da baixa cobertura vacinal, às vezes facilitada pelas fake news, né? As pessoas não querem vacinar os seus filhos porque agora elas estão achando que isso pode ter algum risco, mas daqui a pouco a gente vai ver as crianças ficando mais doentes, a gente já está vendo com algumas doenças, e aí as pessoas vão vacinar.
Então, é o tipo de coisa que... Né? E aí, ainda em vacina, tem lugares, por exemplo, que você não consegue. As pessoas estão tomando vacina para poder viajar, porque tem companhias aéreas que estão exigindo. Então, enfim, são coisas que vão acontecer. Agora, na política, de fato, é um pouco mais difícil, porque... Enfim, aí são muitos convicções, interesses, né? E tem também. paixão também, né? E, além de interesses também, exatamente, tem muita paixão. É que nem tu nunca vai conseguir convencer um gremista a virar colorado. Exato. E um colorado a virar gremista, né? E é engraçado isso, mas eu não sei se vocês já viram, mas trocar de time é quando troca é quando é criança. Já vi adulto. Já vi adulto. Eu assim, nunca vi. Até saiu o casamento, viu? Que o menino trocou de time. E foi dessa dupla aí que você citou, viu? Ele não era tão gremista assim. Ele não era tão colorado, ele virou gremista, olha aí. Eu acho que ele ficou com medo de perder a mulher. Mas eu queria, assim, eu acho que o nosso assunto, além de interessante, ele é super importante. Eu acho que vocês estão deixando várias reflexões aqui. E eu espero que os ouvintes estejam curtindo tanto quanto eu e o Fred estamos aqui. E tem, eu acho que uma questão muito, muito importante que vocês dois trouxeram, que é essa questão da educação, né? Essa questão de a gente de mexer nessas estruturas e estruturas familiares, escolares, né? Que a gente consiga ter um pouco mais de abertura em relação a isso, mas também tem um papel importante das instituições, né? Que promovem informações, também trazerem essa nova abordagem, né? E aí fica uma reflexão para universidades, institutos de pesquisa, a própria imprensa, né? Acho que a Natália trouxe muito bem isso, né? De como chegar nesse público, o que a gente pode fazer no nosso organismo aqui para chegar lá. Então, acho que fica bem legal. E aí, a gente tem que puxar a sardinha pro nosso assado, né, Fred? Que nós aqui, enquanto CCM, com esse podcast maravilhoso, estamos nessa linha de levar uma informação super qualificada, com 2 profissionais excelentes para trazer um assunto tão pertinente, né? Gente, muito obrigado. O papo estava muito legal. Vocês foram 10. Vou, né? Quase muito rápido, uma hora, né? aqui, meu Deus. Vocês querem deixar o contato de vocês, rede social, alguma coisa? Olha, se alguém quiser me seguir, pode ir no Instagram, @natcominali, com temudo. Show de bola. Eu não tenho Instagram. Não tem Instagram. Olha aí, doutor. Esse é mestre. Tá bom. Gente, muito obrigado, um abração. Fique ligado para os próximos episódios. Toda semana um episódio novo do podcast CCM Conecta. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau, gente.